Olá a todos. Continuando com as nossas aulas de eletrônica básica, né? Hoje nós vamos falar sobre capacitores. Mais uma vez eu falo, ainda é uma aula zero, né? Ou seja, vamos estar falando de componentes muito básicos. É importante dizer que em um curso de eletrônica, uma das primeiras disciplinas que você tem é a análise de circuito. E nessa disciplina de análise de circuitos você tem a análise de circuitos com capacitores, com resistores, com indutores. Como aqui a gente está partindo direto para a eletrônica, eu estou dando uma revisão, né? Os capacitores eles estão baseados na lei muito conhecida, que as cargas semelhantes, né, iguais, elas se repelem, e cargas contrárias elas se atraem, né? Essa lei foi proposta por Charles Duhigg. Ele viveu ali em meados do século 17 e 18, e ele fez esses estudos em meados de 1737. Francês, né? E ele basicamente era um químico. Então, aqui nos mostra em que a eletricidade nasceu da química. E principalmente, já explicando uma parte que é importante, né? O movimento dos elétrons é contrário ao sentido da corrente. Isso é uma convenção. E por quê? Da onde vem esse sentido da corrente? Porque lá no século XVIII, quando as pessoas estavam trabalhando com soluções aquosas, ou seja, basicamente água e algum ácido, algum líquido ali diluído, né, soluções que tinham água, eram líquidos, as cargas positivas se mexem, se movimentam, ou seja, os íons positivos. E então Charles Duhigg é um daqueles que observou esse movimento de cargas que são iguais ou contrárias, né, que se atraem, se repelem, né, em soluções aquosas, em soluções químicas. E daí a convenção que a corrente é o movimento das cargas positivas. O sentido da corrente é no sentido em que as cargas positivas se movimentam. É claro que em meio sólido, como fio de cobre, fio de ouro, fio de alumínio, os átomos, os prótons não podem se mexer. Quem se mexe são os elétrons. Por isso que, então, o sentido da corrente é contrário ao sentido dos elétrons. Importante saber essas coisas, né? Bom, existem diversos tipos de capacitores, né? Mas aqui a gente vê um princípio básico de como eles são construídos, né? Basicamente eu tenho duas chapas metálicas, a armadura positiva, a armadura negativa, essa figura à direita acima, né? E você tem no meio um isolante. Esse isolante então mantém as cargas separadas. Embaixo só uma representação como aqui está sendo ligado isso, né? E aqui à esquerda a gente tem como é que eu faço um grande capacitor. Eu pego chapas metálicas flexíveis, por exemplo, de alumínio bem fino, né? Enrolo ele e separo essas camadas, essas placas, né? Por um dielétrico, como o papel, por exemplo, papel, filme, poliéster e assim por diante, ok? Então isso dá origem a diversos capacitores, dependendo de como eu faço a devida separação deles. Então eu tenho eletrolítico, poliéster, cerâmico, tântalo, óleo, alguns maiores, outros menores, e o que chama a atenção são alguns são muito pequenos, inclusive vamos voltar lá depois falar sobre o SMD, né, sobre eles, né? Então eles são minúsculos, e se você não conhecer bem, você confunde ele com um resistor, né? E tem capacitores muito, muito grandes. Um deles, o que também chama atenção, são os capacitores variáveis, né, utilizados em rádio. Eles basicamente são placas de alumínio que vão se entrelaçando entre elas, é claro, separadas por ar. Então o ar é o elemento dielétrico que separa, o elemento de resistência, isolante, né? E as placas, quando elas vão se entremeando mais, ou seja, elas vão aumentando a capacitância porque tem mais área, uma mais perto da outra, né? E nessa última foto aqui a gente mostra o tamanho, né, que pode acontecer, a diferença de tamanho que pode acontecer entre os capacitores muito grandes e capacitores extremamente pequenos. A gente vai observar isso principalmente na medida do capacitor, que é em Faraday, né? Existem capacitores enormes, né? Existem pelo menos banco de capacitores que são utilizados para correção de fator de potência.
São capacitores que chegam na casa de 1 Faraday, 2 Faraday. Lembrando, Faraday é uma medida muito grande, tá? É como se eu medisse peso em tonelada. E aí eu quisesse medir algumas gramas, eu teria microtoneladas, né? Perdão se eu converti isso errado, mas acho que eu estou certo, né? Grama, quilograma já dá 1000, 1 tonelada é 1000 quilos, então a grama seria uma microtonelada. Basicamente é isso. Se eu errei, perdão. Enfim, os capacitores, eles podem ser variáveis, como a gente já comentou, né? Essas placas que se aproximam, e eles podem ser também fixos, que é a grande maioria deles, né? Bom, a aplicação do capacitor não é só uma, são muitas aplicações dentro da eletrônica. Uma delas é o que o próprio capacitor faz, que é o acúmulo de carga, né? Então, num circuito que tenha retificador, como esse aqui à esquerda, acima à esquerda, né? Que você tem um transformador, entrada ali a CA ali, senoidal, e depois você tem um único diodo ali, e logo depois você tem o filtro, né? Então repare, esse filtro ele é um capacitor. Esse capacitor, então, ele está, vamos dizer assim, alisando, não é esse termo, mas enquanto a falta de energia que vem do diodo, o capacitor armazenou um pouco de energia e fornece essa energia para a carga. Então ele faz com que a corrente contínua fique um pouco mais lisa, né? Então repara ali naquele gráfico, bastante coisinha, ele tem uma descarga do C, né? Uma descarga do capacitor, então ele fornece energia para a carga. E a tensão final é essa linha em azul. Ela tem um pouquinho de ondulação, mas você pode aumentar o valor do capacitor, essa ondulação diminuir, mas a menos que você use um capacitor infinito, essa onda nunca será totalmente lisa, tá? Pelo menos não com o uso do capacitor. Outra fonte que também utiliza esse princípio de acúmulo de energia no capacitor é um conversor DC-DC, né, BUST, né, que está aí nessa foto. Aí está todo o circuito de controle, tem o MOSFET, tem esse potenciômetro aqui, muito provavelmente é o que regula a tensão de saída, e você tem 2 capacitores, essas coisinhas um pouco mais prateadas aí. Esse aqui de baixo, perto do output, né, é justamente o capacitor que está lá no circuito à direita, aquele C lá. Ele que armazena energia e no momento oportuno, quando estiver chaveando e acontecendo ali, ele fornece energia para a carga, né? E aquele capacitor de cima, ele é um capacitor de filtro de entrada, tudo bem? Então, esse é um circuito que a gente vê em eletrônica de potência, né? E é muito utilizado também para... você usa um circuito parecido com esse toda vez que você carrega o seu celular. A diferença é que no seu celular ele não é BUST, ele é BUCK. Basicamente é isso, né? Então a gente vê que vários circuitos utilizam muito capacitores, como essa figura aqui, quase todos os componentes aí que são preto, listrados de branco aí, são capacitores, né? Acho que tem até um azulzinho ali. Enfim, outra aplicação do capacitor é como ser fonte de tempo. Então isso está baseado numa constante de tempo RC. Você utiliza o capacitor, insere com um resistor, né? E justamente esse valor, o valor do resistor vezes o valor do capacitor, um em 11 e outro em Faraday, você vai ter uma constante em segundos. É claro, é uma equação um pouco mais elaborada do que isso, né? Mas essa constante RC, esse número, ele corresponde a 63% do valor de carga de um capacitor. Então, se eu tiver um capacitor zerado e eu alimentar ele com uma tensão de 10 volts, em uma constante de tempo RC, determinado por RC, em alguns segundos, eu posso variar esses segundos conforme o valor de R, conforme o valor de C, e eu, em X segundos aí, em RC segundos, eu chego a 63% do valor. Se eu estou aplicando 10 volts, eu vou chegar a 6,3 volts nessa constante. E isso é a base de muitos circuitos, como o 555, por exemplo.
O 555 ele é um importantíssimo circuito integrado utilizado para base de tempo de muitas coisas. Inclusive tem gente que faz inversor de frequência com esse cara, né? Mas aqui eu estou mostrando um circuitozinho esse que tem detalhes em rosa aí. Ele basicamente é um oscilador, ele solta uma onda quadrada. A relação dessa onda quadrada está entre R1, R2 e o capacitor C. Repare, inclusive, que o pino 7, essa figura um pouco mais abaixo aqui, é chamado de discharge, né? Ou seja, descarregamento. O descarregamento do capacitor através do resistor R2. E, claro, eu consigo trabalhar isso, montar isso conforme eu preciso no meu circuito. Reparar a importância do circuito 555, a Samsung chegou a produzir 1 bilhão de componentes desses aí no começo do anos 2000. Hoje possivelmente é menos, né? Mas já foi produzido muito desses componentes, né? Então é importante comparativo, né? Ou importante circuito de tempo, né? Para tempo. Bom, a outra aplicação aqui do capacitor, ele está baseado numa característica que o capacitor tem com relação à frequência. Enquanto que o resistor ele tem uma resistência de 10 ohms, por exemplo, tanto em 1 Hz, como em 100 Hz, como em 1000 Hz, o capacitor não. Ele tem uma resistência, que a gente agora vai chamar de impedância, diferente para cada frequência. Está nesse quadradinho verde aí. É claro, em análise de circuito a gente vê isso mais detalhado, eu vou passar rapidamente aqui, mas isso faz uma importância absurda para a aplicação do capacitor, porque o capacitor pode ser um filtro. Repara nesse circuito que eu estou mostrando aqui, tem uma tomada, tem um CX, repara os dois CY, eles estão ligados ao terra. Esses dois capacitores, eles são supressores de ruído, tá na caixinha de diálogo ali em cima, né? O que significa isso? A ideia é que se chegar um ruído, ruído em geral é de alta frequência, a impedância deles, que em relação a essa alta frequência, vai ser uma impedância baixa, vai ser quase um curto-circuito. Então ele vai pegar e vai tirar esse ruído, vai suprimir esse ruído, certo? E isso é muito, muito aplicado em diversos mesmos circuitos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um circuito que basicamente é um receptor de rádio, tá? Em que você tem capacitor à vontade. Aí, tudo que tiver duas barrinhas aí, às vezes duas barrinhas pretas e duas barrinhas, uma preta e uma branca, isso aí é capacitor. A diferença é que duas pretas são capacitores não polarizados, enquanto que uma branca e uma preta são capacitores polarizados, como eletrolítico, né? A seta em vermelha, destacada ali, aquele capacitor de 100 microfarad, ele tem duas funções aí. Uma delas, né, fazer com que acumule tensão. Se tiver uma variação dessa fonte de tensão de 6 volts aí, se ela oscilar e tudo mais, esse capacitor de 100 micro vai fazer com que essa tensão seja estabilizada. E se tiver algum ruído, repara que ela está fechando o curto entre o positivo e o negativo da bateria. Se tiver algum ruído, ela também vai suprimir esses ruídos. Então esse capacitor tem duas aplicações, tanto como um estabilizador de tensão, como um supressor de ruído. E repara, a partir desses dois pontos em que ele está ligado, alimenta todo o circuito. Tá, a certinha em verde, ele basicamente é um capacitor variável, daqueles que eu mostrei lá, aquelas plaquinhas de alumínio lá, né? Lembra? Esse cara faz a sintonia do rádio. Então, quando você, pelo menos bem antigamente, né? Quando você mexia para sintonizar um rádio, ele está mexendo num capacitor variável. Ainda hoje tem muitos rádios que tem esse tipo de capacitor. É claro que não é exatamente daquele que eu mostrei para vocês, ele é um pouquinho diferente, mas ele está presente ainda hoje. Eu preciso de uma variação de capacitor para fazer uma sintonia da rádio que eu preciso captar, certo? E isso faz literalmente uma frequência de ressonância com a rádio que eu estiver sintonizando, né? Repare que a antena está ali perto, e aí eu consigo captar o sinal. É interessante isso porque eu rejeito todas as outras frequências e pego somente uma,
certo? Ele é um filtro passa-faixa, ou seja, ele só deixa passar uma pequena faixa, todo o resto ele rejeita, né? É interessante essa aplicação e muito provavelmente é a primeira aplicação comercial, vamos dizer assim, do capacitor. Porque antes de sintonia, ninguém conhecia muito ruídos, ou não existia tanto ruído assim. Então, essa possivelmente é uma das primeiras aplicações. Ou seja, sintonia de rádio, lá com Marconi, no finalzinho do século XIX. Né? E eu ainda coloquei para vocês mais 2 capacitores aí em seta em azul, nesse circuito todo. Um de 100 nanofarad e outro de 10. Acho que 10 microfarad, certo? Eles são capacitores de... Como é que eu vou chamar isso aqui? Ele permite a passagem de somente sinais alternados. Ele não deixa passar sinal de corrente contínua. Capacitor de acoplamento. Ele é um filtro também, né? E todos esses capacitores aí, eles estão baseados naquele princípio da impedância, certo? Bom, e para não dizer que eu não falei, ainda existe mais uma aplicaçãozinha do capacitor, que também é de fonte de tensão, que ele é utilizado como multiplicador de tensão. Eu coloquei isso aqui só para colocar, porque é muito pouco utilizado, tá? Bom, eu acho que tá bom para hoje, acho que eu já falei demais. Gente, é isso então. Vamos continuar aí aprendendo um pouco mais sobre capacitores, sobre eletrônica e tudo mais. Aquele abraço, obrigado, até mais.